Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, também conhecido como sistema circulatório. Nós vamos, a princípio, tratar das duas estruturas principais deste grande sistema do nosso corpo. Nós vamos falar do coração e também vamos falar dos vasos sanguíneos. Para começar, o coração ele funciona como uma espécie de bomba. Ele admite o sangue e bombeia para todas as regiões do corpo. Ou seja, ele funciona literalmente como uma bomba que puxa e bombeia, puxa e bombeia. Os vasos sanguíneos, como vocês podem ver aqui, são tubos. Nessa imagem vocês vão ver que são tubos de espessuras diferentes, alguns mais grossos, alguns mais finos, que levam sangue para o corpo inteiro e nutrientes. Começando um estudo mais aprofundado sobre cada parte, nós vamos olhar aqui para o coração. Esse é o coração humano, normal. É uma foto de um coração. E esse agora é a imagem de um coração ilustrativo, para vocês aprenderem. O coração dos mamíferos, nós humanos estamos incluídos, é formado por 4 câmaras. Como vocês podem ver, temos o coração formado por 2 átrios e por 2 ventrículos. Não é ventríloco. Ventríloco é aquele profissional que trabalha com boneco. Ventrículos são essas câmaras do lado direito e do lado esquerdo do coração. Percebam que 2 átrios e 2 ventrículos em cada lado. Vamos começar a entender. Os átrios, onde você está vendo aqui os átrios, essa região puxa de volta o sangue para o coração. Então os átrios, eles vão puxar de volta o sangue para o coração. E os ventrículos, eles vão bombear, eles vão apertar literalmente, vão jogar para fora pelos vasos sanguíneos, vão bombear o sangue para fora do coração. Então, até agora, 2 situações. Você já deve decorar literalmente as 2 principais estruturas do sistema cardiovascular ou sistema circulatório: coração e vasos sanguíneos. Ponto. O coração é formado por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos, um em cada lado, átrio de um lado, átrio do outro, átrio direito e átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Os átrios servem para receber o sangue do coração, os ventrículos servem para bombear para fora do coração o sangue. No lado esquerdo do coração, no lado de lá, só há presença de sangue rico em oxigênio. Então esse sangue do lado de lá, do lado esquerdo, ele vai ser bombeado para o corpo com oxigênio para chegar até os tecidos e órgãos. Do lado de cá, do lado direito, os átrios e ventrículos recebem sem a presença de oxigênio e com a presença de gás carbônico. Preste atenção, esses 2 gases, oxigênio e gás carbônico, eles vão ser muito falados no sistema circulatório e respiratório. Reparem, quando a gente respira, os pulmões são inflados, são cheios de oxigênio e outros gases. O sangue que está nos pulmões recebe, por meio daquelas estruturas que vocês viram na última aula, pelos alvéolos, eles recebem o oxigênio. Então, o sangue lá no pulmão recebe o oxigênio. Pronto, está cheio de oxigênio. Quando ele volta pela artéria pulmonar e o coração bombeia, nós estamos vendo o lado esquerdo do coração recebendo o sangue com oxigênio e bombeando para o corpo. Quando o sangue volta, depois que passa por todas as regiões do corpo e volta para o coração sem oxigênio, ele chega pelo lado direito. Então, o lado direito recebe oxigênio, sangue sem oxigênio, o lado esquerdo bombeia sangue com oxigênio. Bem, essa primeira parte
é sobre algumas funções do coração, né? As básicas. Você que está na série que você está cursando, você ainda não vai estudar profundamente a estrutura. É evidente que tem muito mais coisas para você aprender no decorrer de sua vida escolar sobre o coração e sobre os outros sistemas do corpo, dos outros órgãos do corpo, tão somente não o coração. Bem, o coração ele se contrai e relaxa. Os batimentos cardíacos, quando você põe a mão, você sente o coração fazendo assim, não é? Esse batimento cardíaco, ele é um resultado de contração e de retração. Quando o coração contrai, ele aperta o sangue que está lá dentro e expulsa o sangue que está lá dentro. Então ele está bombeando o sangue. Quando ele relaxa, ele está admitindo sangue, está chegando mais sangue. Quando ele aperta, quando ele se contrai, ele joga sangue para o corpo. Quando ele relaxa, ele admite sangue para poder bombear de novo. Cada vez que o coração se contrai, nós temos uma sístole. Quando o coração relaxa, nós temos uma diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Nomes esquisitos, né? Pois é, pessoal, esses nomes, aprender essas coisas, é que faz você se tornar um aluno mais desenvolvido. Se nós ficarmos sempre no básico, sempre só no normal, sempre no mais fácil, muito provavelmente nós seremos pessoas com conhecimento limitado. Não quer dizer que seremos pessoas ruins, más, nada disso, mas com conhecimento limitado. É bom a gente poder todo dia melhorar um pouco nosso vocabulário, nossa compreensão, nosso entendimento. Então nós temos um nome para contração e outro para retração, para o relaxamento. Contração é sístole. Relaxou é diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Nomes estranhos, mas bem interessantes para sabermos um pouco mais sobre esse sistema. O coração bate por impulsos elétricos. O tio David tem um amigo que fez faculdade de medicina, que certa vez ele contou uma história sobre a experiência que eles fizeram com o coraçãozinho de um sapo. Eles pegaram um sapinho, anestesiaram o sapinho e destruíram o cérebro do sapinho. Mataram o sapinho. Cortaram e tiraram o coraçãozinho do sapinho. Colocaram dentro de um tubo com soro fisiológico, colocaram o coraçãozinho. Na hora que o coraçãozinho caiu dentro do soro fisiológico, o coraçãozinho voltou a bater. Isso significa que o batimento cardíaco não é controlado pelo cérebro. O batimento cardíaco, ele é o resultado da biologia das células que formam o coração. Essas células que formam o tecido estriado cardíaco, elas são células que já nascem com capacidade de dar impulsos elétricos. Impulso elétrico mesmo, energia, eletricidade. Muito levinho em cada célula. Então, o coração bater, independe do cérebro. Por isso que muita gente que quando sofre acidente e tal, e passa por um processo chamado morte cerebral, quando o cérebro começa a deixar de funcionar, a maioria dos órgãos que dependem do cérebro param de funcionar. O coração, geralmente, é o último órgão a parar, porque as células do coração batem sem depender do cérebro. Interessante isso, né? Um detalhe importante também é que esse coraçãozinho do sapinho voltou a bater, porque dentro daquela solução existia ali substâncias que são mais ou menos as substâncias que formam o nosso corpo. Então, essas células entenderam, num último momento, evidentemente que elas não vão viver muito tempo, esse coraçãozinho não ia ficar batendo a vida inteira dentro do soro fisiológico, porque faltaria oxigênio para essas células. Evidente, o combustível das células é oxigênio e glicose, né? Fórmula química da glicose, o tio David lembra até hoje, lá do ensino médio, ensinado pela professora Cristina Morandov. Beijo, Cristina, minha querida professora. C6H12O6 é a fórmula química da glicose. A glicose e o oxigênio reagem dentro das células, né? Coisas interessantes que a gente aprende na escola. Um ótimo tempo, um tempo muito bom. Bem, coração está explicado.
vocês agora vão aprender sobre os vasos sanguíneos. Você tem que pensar em vasos sanguíneos como caninhos que nós temos dentro do corpo, canos, que por dentro dele passa todo o sangue, todo dia, o tempo inteiro, enquanto você está dormindo, enquanto você está acordado, né? Então, os vasos sanguíneos são um sistema de tubos e formados basicamente, existem 3 tipos de vasos sanguíneos. Existem as artérias, as veias e os capilares. Artérias geralmente são os mais grossos, né? As artérias que nós temos no corpo, elas levam o sangue rico em oxigênio para os órgãos e os tecidos do corpo. O coração, quando aperta, quando ele se contrai e aperta para jogar o sangue por dentro das artérias, esse sangue que está indo dentro da artéria, também chamado sangue arterial, ele é rico em oxigênio. Então esse é o sangue que está rico em oxigênio. Por onde ele passa? Por dentro das artérias. As veias são os vasos que trazem de volta o sangue sem oxigênio. Sangue que já foi para os tecidos, para as células, deixou o oxigênio e está voltando sem oxigênio, volta pelas veias. Então, veias são tubos que trazem o sangue sem oxigênio e rico em gás carbônico para nosso coração. E a inspiração, né, vai jogar para fora esse gás carbônico. Isso vocês viram na última aula. E por último, nós temos os capilares. São os vasos sanguíneos que são responsáveis pelas trocas de substâncias. São eles que levam para dentro das células, em todas as regiões, principalmente as periféricas do corpo, as mais longe do coração. São vasos sanguíneos muito fininhos, alguns muito mais finos que fios de cabelo, pessoal. Esses vasos sanguíneos levam oxigênio e levam nutrientes para as células, levam para os tecidos do corpo os nutrientes. Eles são ramificações fininhas. Bem, aqui vocês podem ver, por exemplo, a rede de capilares no corpo. Uma exposição de um cientista na China uma vez resultou nessa imagem que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso que vocês estão vendo é um corpo humano de verdade que foi vendido à pessoa que foi dona desse sistema de veias, de artérias e de capilares aqui, esses vasos sanguíneos que vocês estão vendo. Isso um dia foi um ser humano que fez um contrato para vender o corpo dele quando ele morresse. Ele morreu e a família dele ficou com o pagamento. O cientista que fez essa obra aplicou uma substância nessa pessoa e fez com que o corpo dele bombeasse mecanicamente, depois de morto por a máquina, alguma coisa, bombeou e essa substância secou dentro das veias e esse é o resultado. Isso aqui é um sistema cardiovascular, ou seja, um sistema vascular. Aqui estão as artérias, veias e capilares de um ser humano. Olha o tanto de vasos sanguíneos que nós temos. Isso é um corpo humano de verdade que foi dissecado e aqui está o processo. Viu só? Nós temos muita coisa a aprender ainda. No decorrer dessas aulas nós vamos falando, nós vamos fazer mais atividades e eu espero que você tenha entendido e gostado da aula e, se Deus quiser, estaremos de volta explicando para vocês, dando mais uma videoaula para vocês sobre diversos assuntos, ok? Não deixe de assistir às aulas, não deixe de fazer o dever, mandar para o professor no privado para que a gente possa arquivar, porque essas atividades valem a carga horária de vocês, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e vamos estudar!